E hoje nós viemos até aqui, o bairro Planalto 13 de Maio, para nos desafiarmos. Aliás, desafiarmos a gravidade. Vamos apresentar para vocês uma modalidade que pode-se dizer que é uma espécie de esporte radical, ou melhor dizendo, vertical. Aqui por trás desse portão pode não parecer, mas lá dentro tem um mundo de desafios, de possibilidades, de superação e de gravidade. Confere comigo. E como eu falei lá fora, olha só esse espaço que nós estamos apresentando para vocês. E que aqui é onde a mágica pode acontecer. Aqui é onde você coloca os seus medos ou a sua coragem. É onde você se desafia a enfrentar os mais variados graus e dificuldades de escalada indoor. Mas você sabe o que é escalada indoor? O Paulo Roberto, que é o empreendedor aqui do espaço, é quem vai contar pra gente tudo que envolve aqui esse lugar. Tá aqui o Paulo Roberto, que é também profissional, ele é um cara que escala, ele é montanhista, pode-se dizer assim, de tudo um pouco, né, Paulo? Tudo bem? Tudo bem. Prazer estar aqui com você, obrigado por receber a nossa equipe. Vamos começar falando aqui desse empreendedorismo. De onde veio a ideia, a inspiração de criar esse espaço? Cara, a ideia foi sempre de buscar essa possibilidade de um dia ter um espaço para oferecer a outras pessoas para vir ter o conhecimento e praticar a escalada. Na verdade, a ideia foi para buscar adepto para a prática. Como Mossoró é uma cidade que não tem essa cultura, e eu já tinha feito o curso, né, para poder escalar, e então por que não mostrar isso ao público? Primeiramente eu fiz uma paredezinha para treino, né, para me exercitar, e quando eu for escalar, estar mais exercitado, né, e aí surgiu a ideia de começar a ampliar a situação. E aí está aí esse mundo aí de agarra aí para quem tiver essa curiosidade de conhecer o Sertão House. Todas as pessoas podem fazer essa modalidade, podem praticar a escalada. O que é preciso para quem quiser vir aqui conhecer, vir aqui se desafiar? O que é preciso? Por onde começa? Pronto, começa o seguinte, começa na iniciativa, né, de você querer praticar algo, e a escalada é um esporte que está aí bombando hoje é um esporte que está dentro dos Jogos Olímpicos. E a pessoa que tiver curiosidade de conhecer, é só nos procurar, né, que a gente vai apresentar com toda satisfação. E a ideia, como eu disse sempre, vai ser sempre essa ideia de buscar adepto para a prática, né? E como foi que isso aconteceu? Isso aconteceu através da minha necessidade de ter locais para treino. E foi aí eu fiz o curso, como eu já falei, fiz o curso com o Carioca e a gente escalava. E ele deixou esse legado comigo e eu toquei para cima. Aqui eu percebo que tem vários tipos de agarras, como são chamadas aqui. Eu percebo que tem vários tipos também de paredes com inclinações diferentes, umas com curvatura, outras com obstáculos, como essa que o Rani vai mostrar aqui para vocês, obstáculos mais ressaltados das paredes. E tem até, olha aqui, tem até uma parede que ela vai inclinando para trás. Para cada uma dessas paredes, para cada tipo de subida dessa, Paulo, é importante que as pessoas tenham uma estratégia diferente. Ou seja, para eu subir numa mais simples, a estratégia é uma. Para subir numa mais de grau dificultado, a estratégia é outra. Aliás, a escalada, além de mexer o corpo, também tem que trabalhar a mente, não é verdade? Muita questão da mente. A gente oferece logo uma situação que seja mais fácil, mais prática, né? Para a pessoa poder buscar esse conhecimento e ter o primeiro contato com as agarras. E aí a gente tem essa parede aqui, né? Que a gente fala que é uma parede infantil, certo? E para iniciante. E a gente oferece logo essa situação para quem está chegando. E aí tem pessoas que se identificam super bem. Tem outras que têm um pouco de dificuldade. Aí a pessoa diz, não, um gordinho consegue escalar? Sim. O mesmo consegue, sim. É para qualquer tipo de pessoa. Não tem restrição com idade, com altura.
com gordura, qualquer um tipo de pessoa pode chegar a escalar. Chega para cá, só precisa então ter a vontade e a coragem de se desafiar. Se desafiar, isso aí. Isso aí é o que faz a diferença, né? A sua força de vontade. Você já viu muita gente se superando aqui? Muitas. Já recebi pessoas aqui que têm medo de altura, não, tem pânico de altura, né? E então a gente consegue trabalhar essa pessoa, estimulando ela a perder esse medo. E aí o importante, cara, e o bacana no final, que as pessoas quando começam com medo, né, aquele medo total de escalar, e aí quando se supera, poxa, aquela alegria, né? Isso aí é bacana na escalada. Porque eu estou vendo que nós temos aqui uma estante repleta de sapatilhas, de instrumentos, tudo isso aqui faz parte da escalada, não é? O que é preciso para a pessoa que vem aqui, que queira praticar, o que ela precisa, o que ela vai usar disso aí? Pronto, vamos lá. A gente tem diversos equipamentos que são envolvidos aqui na escalada, não só na escalada indoor, como na escalada outdoor, certo? Então temos as costuras, que são esses equipamentos que vão estar presentes aí na parede, certo? Que é para escalada guiada. Não, essa aqui está essa comprida aí. Isso aí é uma costura, certo? E tem diversos modelos de mosquetões e freio. A gente temos o freio que faz a segurança, né? Ó, a gente faz o freio que faz a segurança, que é o Grigri, certo? É um equipamento que evoluiu bastante a questão da segurança na escalada. A gente temos também os autos reversos, né? E os ATC. Então esses equipamentos é o que faz o SEG fazer a segurança do escalador, certo? São um conjunto com esses equipamentos. E aí passando para outros equipamentos, que é a performance na escalada, que são as sapatilhas, né? As sapatilhas, na verdade, é um dos equipamentos que as pessoas demoram a se adaptar e se acostumar. Porque são equipamentos, um equipamento revestido todo de borracha, no caso um calçado, né? E assim, como foi desenvolvido uma chuteira para o praticante de futebol, foi justamente desenvolvido também a sapatilha para a prática na escalada. O que essa sapatilha traz de diferente de outros tipos de calçado para esporte? Aqui ela dá mais aderência, sim, protege os pés, ajuda a fazer o posicionamento, a segurar ali o pé em uma dessas amarras, desses obstáculos, tudo isso? Tudo isso. A galera chega, pô, às vezes se sente incomodada assim, por ela não ser um equipamento não um equipamento confortável, certo? É questão de se adaptar. E aí eu posso escalar de tênis? Cara, até pode, mas você não vai ter a precisão que a sapatilha vai dar. A sapatilha é o diferencial na escalada. Então, assim, escalar sem sapatilha você não vai render tanto como você tivesse com a sapatilha. Além de ser mais seguro, porque realmente você vai estar fixado ali, vai estar com uma aderência forte, né? É uma borracha que foi desenvolvida justamente para essa situação. Tá joia. Vamos seguir olhando aqui. Além da sapatilha, eu vejo que tem também essas bolsinhas. Aqui é que fica o famoso magnésio. Para que serve esse pozinho branco, esse magnésio? É para a gente usa nas mãos, né? Para ter mais um pouco, não só de aderência e tirar as mãos da umidade, não deixar a mão úmida, né? Sempre manter sua mão seca. A ideia do magnésio é essa, para você estar sempre com a mão seca e não correr o risco de se escorregar da garra e dar mais um pouco de aderência também. Maravilha. Para quem já viu a escalada, montanhismo, até mesmo algumas modalidades olímpicas, sabe que esse tipo de magnésio, ó, ajuda justamente em tudo isso que o Paulo falou pra gente. A mão sua menos, logo você tem menos risco de escorregar, não é verdade? Ela dá essa proteção, dá essa aderência também a cada um dos obstáculos, ó, como algo desse tipo aqui. Pra gente terminar aqui essa primeira parte, já vamos ver como é que faz, como é que coloca o equipamento, tá? Eu vejo aqui antes, calma Paulo, calma, eu vejo aqui que tem vários tipos de agarras. Umas maiores, outras menores, umas mais profundas, outras nem tanto e algumas bem pequenas,
mesmo. Isso tem a ver com grau de dificuldade? Sim, com certeza sim. A gente tem vários tipos de agarra colocada na parede, né? Isso aí, às vezes, a pessoa se engana em achar que a parede seja vertical, ou inclinada, tem alguma diferença. Mas muita diferença faz a pegada da agarra. Às vezes você vai ter uma agarra de gancho, que são uma agarra desse nível aqui, ó. São as agarras de grande pegada, para diferenciar de outra agarra que são os recletes, né? E só entra as primeiras falanges dos dedos. Aí sim vai ter uma dificuldade. E você olhando para a saída da parede, você vai ver várias agarras minúsculas, né? Então isso aí é para a gente praticar e saber como pisar em cima da agarra, porque quando você está escalando na rocha, você não tem esse paraíso de agarras. Então isso aí é para ajudar justamente nos treinos. Inclusive, ó, uma informação em primeira mão para você que está me acompanhando. Se você for fazer essa modalidade, for vir aqui na Sertão House Escalada se desafiar, saiba que desde o início, desde quando você está aqui ainda no chão, é importante você já analisar onde tem as melhores agarras como estratégia para você poder depois, ó, ir subindo e escalando. Isso eu sei na teoria, vamos ver se na prática, eu vou me vestir aqui, vamos ver se na prática essa teoria colocada em prática dá tudo certo e eu consigo chegar pelo menos no topo de uma dessas paredes por aqui, tá? Acompanha a gente nessa aventura radical, ou melhor, vertical. Bem, depois de vocês terem visto aí várias pessoas escalando, algumas nas paredes com um grau de dificuldade muito maior, criança escalando ali, vencendo os desafios, eu já estou aqui preparado, já estou com a cadeirinha, vamos dizer assim. Ela tem um nome técnico, mas para facilitar a compreensão, a cadeirinha que é o que deixa a gente, ó, preso, amarrado, tranquilaço, para na hora que estiver lá em cima, caso escorregue alguma questão, não tem perigo de cair, fica totalmente parado lá junto com o pessoal que aqui no piso conseguem trazer essa segurança para quem está lá em cima. Essa vai ser a minha primeira vez que eu vou subir nessa parede e a gente vai ver aqui se eu vou conseguir chegar lá no topo, assim como alguns praticantes que vocês viram aí nos vídeos anteriores. Eu vou aproveitar e chegar aqui pertinho desse aqui que eu fiquei sabendo que é a primeira vez dele por aqui também. A gente pegou você algumas imagens, já conseguindo chegar lá no alto. Qual foi a estratégia que você adotou? Porque foi a sua primeira vez, estava com medo, não estava com medo? Para mim foi um pouco mais fácil, né? Porque eu já trabalhei com escalada, entre aspas, porque trabalhei na concessionária daqui da minha região. Aí a gente tem um treinamento de NR35, que é justamente trabalhar em altura. Aí eu tenho um pouco de... Tá familiarizado. Isso, com equipamento, corda, né? Lá a gente chama de linha de vida, o mosquetão, que está ali no cinto dela, o descensor, que aqui recebe o nome de quem você falou? Eu conheço como descensor, sabe? Então é uma experiência única, que é diferente. Nunca tinha subido num paredão desse não, mas valeu a experiência. Valeu a experiência, tecnicamente, profissionalmente, no trabalho dele, ele já desenrolava nas alturas, mas num paredão como esse, dentro de uma atividade, pode-se dizer, recreativa, esportiva, foi a primeira vez. Qual a dica que você pode deixar para quem vai subir pela primeira vez? Venha e descubra. Venha e descubra a sua. Eu vou fazer isso, tá? Eu vou agora me amarrar aqui com essa turma e vou descobrir até onde eu sou capaz de chegar nas alturas.
Olha só, primeira parede, primeiro desafio, essa é a parede para os iniciantes. Posso dizer que ela é um pouquinho tranquila de você chegar lá no topo. Tem umas agarras que cabe e que dá um apoio muito bom na mão, ó. Você consegue meio que ficar como se fosse de uma gaveta. Você encaixa o dedo, ó, e consegue ter uma pegada melhor. Além de ter no caminho peças com tamanhos bem grandes. Você vê que tem outras pequenas também, mas aí é onde entra aquela estratégia que a gente conversou no início dessa matéria, em que você, desde baixo do chão, já começa a traçar a sua estratégia. Você já vai olhando para identificar qual seria talvez aquele melhor caminho. E aí, durante a subida, um pouquinho de força, um pouquinho de pegada na mão e um pouco de elasticidade para você poder abrir a perna ou esticar a perna para poder chegar, quem sabe, numa dessas agarras que acaba sendo a melhor. Mas como vocês veem, ó, cansa um pouquinho, trabalha a musculatura do corpo, das pernas, das costas, dos ombros, o bíceps, a parte do antebraço, além de toda essa mão. Esse aqui eu posso dizer que foi tranquilo, foi fácil. Agora, tem essas outras aqui que os graus de dificuldades vão aumentando. Aí, como eu sou enxerido, eu vou tentar logo nessa aqui, que tem um certo grau de dificuldade, mas a que talvez mais venha a me desafiar e que eu não sei se eu vou conseguir, é essa aqui, porque a estratégia de subida dessa é diferente das outras, justamente porque ela vai inclinando para trás. Olha só, gente, agora deixa eu bater um papo aqui com o Severino Sales, ele que é praticante, apaixonado por essa modalidade, por esse esporte, é escalador também, lá fora nas montanhas e tal? Já foi várias vezes, né? Nesses 5 anos que eu pratico a escalada indoor aqui, o Roberto aqui com o Sertão House já levou a gente inúmeras vezes para a rocha. E fora com o Sertão House, tive a oportunidade de escalar o Pão de Açúcar também, por conta própria. Lá no Rio de Janeiro? Lá no Rio de Janeiro. Conheci um amigo, né, nesse mundo da escalada. E aí a gente vai fazendo os contatos. E lá eu tive a oportunidade de falar com ele e ele me levar para subir o Pão de Açúcar. Muito bacana. Que maravilha, cara. Parabéns. Muita coragem, por sinal. O Paulo falava pra gente aqui, no comecinho desse nosso bate-papo aqui, quando a gente chegou, que a escalada na rocha, numa montanha, por exemplo, é bem diferente. Você não vai ter essas opções de segurar que facilitam muitas vezes. Lá é a estrutura natural, é o desenho natural da rocha. Você que escala na forma natural, lá fora, nas montanhas, e que escala aqui, qual seria o grau de dificuldade que você daria para esse tipo de escalada? Cara, como o Roberto falou, né, o Paulo, é bem diferente, né? Acaba que não tem como a gente graduar assim, bem parecido, mas a gente procura treinar de forma bem parecida com o que a gente vai escalar na rocha. Então aqui na indoor a gente tem escaladas de grau níveis 4, 5, algumas até 6, né? Como essa negativa aqui. E que ajuda a gente a escalar também nesse mesmo nível. Então, o meu nível hoje é 6º grau na rocha. Então, até o 6º grau, o Sertão House me ajuda a escalar. Maravilha. Daqui a pouquinho eu vou me desafiar nessa parede aqui, ó, que tem toda essa volumetria destacada. Já dá uma certa dificuldade. Uma certa dificuldade. Qual é a sua dica para que eu consiga vencer esse desafio daqui a pouquinho quando eu for me aventurar por lá? Uma boa dica é você sempre procurar os agarrões que você vai ter mais aderência, principalmente na lateral. Então, se você não conseguir ir por cima do bloco, você dá uma fugidinha pela lateral, vai conseguir apoiar bem as pernas e aí você consegue depois voltar para a mesma rota do bloco.
Maravilha, captei a mensagem, aquele jeitinho brasileiro de sair dos obstáculos para conseguir seguir adiante. Tá legal, a gente vai conferir a subida. Vai subir qual parede aqui? Vou subir essa inclinada aqui, vou fazer uma via que a gente já tem designada, que a gente só pode botar mão e pé nessas determinadas agarras. Tá legal, isso inclusive para você que vier aqui depois conhecer com a sua turma, vocês podem fazer esses desafios de forma, claro, segura, junto com as orientações dos instrutores e dos empreendedores, de escolher uma rota para vocês se desafiarem. Por exemplo, só as peças rosas, e aí vocês vão ter que subir sem poder pegar nas outras, sem ser na rosa, só nas peças azuis. Traçar uma rota cheia de desafios. É interessante, é legal e é uma diversão entre os amigos e tudo, além do treino. Isso, exatamente. A gente costuma desafiar um colega ao outro para fazer essas vias, porque ajuda a dificultar um pouco mais e a melhorar a nossa técnica também. Se você acha que esses desafios, essas escaladas, apenas homens têm coragem de encarar, está muito enganado. Aqui ao meu lado, a corajosa Gabi, que já frequenta o espaço desde outubro do ano passado, através da indicação de um amigo. Depois que seu amigo indicou, você resolveu vir conhecer o espaço. E aí, qual foi a sua primeira impressão? Rapaz, foi o Darcio que me indicou, e aí eu frequentei poucas vezes. E aí, em outubro, eu comecei a vir mais. Eu fui mostrar para um amigo meu. E aí, depois, esse amigo me puxou de volta, dizendo que o dono daqui, o Roberto, comentou que eu tinha potencial. E aí, eu gosto muito de aprender coisas novas, e aqui sempre tem um desafio diferente. Você acha que sabe uma coisa, quando é fé, você não está sabendo. Sempre tem uma técnica melhor, sempre tem um jeito melhor de fazer. E a comunidade aqui também é muito acolhedora. Então, eu acho isso muito legal. Então a gente sempre vem e fica com vontade de vir mais, fica com vontade de vir mais. Quais foram os maiores desafios que você já venceu aqui em relação a esses paredões? Essa parede aqui, que é basicamente fazer uma costura que você precisa e ficar de cabeça para baixo até aquela parte amarela ali. Aí, ou seja, você foi escalando, pegando toda essa curva até chegar na ponta amarela? Por enquanto, essa foi a maior. Só que tem outras vias que eu estou trabalhando agora que elas são bem complicadinhas, que eu não consegui fazer ainda. Você, pelo visto, adora o desafio. Isso aqui é adrenalina pura. Te ajuda a se mover? Com certeza. Eu acho muito da hora. Eu tenho qualquer chance que eu possa cair, só que eu não vou morrer. Eu posso cair, eu vou tentar de novo. Essa é uma parte muito boa. Você pode cair, mas você não vai morrer. Igual a minha aqui. Vocês lembram que eu estava ali naquela parede tentando vencer os meus desafios? Faltou força aqui na munheca, no pulso, no antebraço. Resultado, fiquei pendurado, aproveitando ali o descanso na corda para depois conseguir finalmente chegar até o topo desta parede aqui. Para as mulheres que estão nos assistindo, que dica você poderia deixar? Faz um convite aí para elas também. Venham conhecer aqui o Sertão House. Eu garanto que vocês vão adorar esse lugar, se você gosta de aventura, né? E é muito maravilhoso, a equipe é muito acolhedora, a gente sempre incentiva. Olha, se você não está conseguindo, tenta desse outro jeito e vai ser muito da hora. Bem, gente, é isso. Se você nunca tentou, eu recomendo, vale a pena cada gota de suor. Venha se desafiar, venha viver essa adrenalina, venha colocar o cérebro para funcionar e o corpo para se mexer. Vale muito a pena. Sertão House Escalada, no Planalto 13 de maio. A gente se encontra em uma próxima matéria.